Mês do Carnaval, ninguém leva a mal que o PS tenha dito que não é o PASOK já sabe que não é o Syriza, que não é o Podemos. Frederico Duarte Carvalho, é tempo de avançar? É interessante que António Costa tenha vindo dizer que não é o PASOK, parece que anda a ouvir-nos. Ele se calhar anda a ouvir-nos, porque eu não ouvi ninguém, digamos, aliás, na noite eleitoral até se dizia que o António Costa chamou o exemplo do Syriza para se avançar como um exemplo, uma linha a seguir, não é verdade? Portanto, não sei. Mas não, o PS também não é o PASOK, o PS ainda está aí nas sondagens, o PASOK teve 4%, o PS, toda a gente diz que vai ter 34%. 44? 34 ou 44, não é? Pronto. Portanto, não é o PASOK de maneira nenhuma. Quem dera a este país que o PS fosse o PASOK, era sinal de que poderia haver uma alternativa, não direi do Bloco de Esquerda, porque esses não querem ser alternativa. Se quisessem ser, já o tinham sido há muito tempo. É possível que seja o LIVRE, mas eu achei interessante foi ver o representante do LIVRE, não sei se é presidente ou assim, o Rui Tavares, fundador do LIVRE, a dizer que preferia que o Syriza, isto não estamos a falar em termos de interferência nem ingerência no seu partido exterior, de Syriza, preferia que o Syriza tivesse feito uma coligação com os liberais do Rio, o Topani, o Topotami. Portanto, que seria mais interessante terem feito com estes nacionalistas gregos, os independentistas gregos. Eu acho interessante que um partido apoiado internacionalmente pelo liberalismo internacional, não é liberalismo social, mas o liberalismo, seja mais atrativo para uma coligação, que é uma coisa que não há cá em Portugal. É um partido no Parlamento de cariz liberal. E nós, o radicalismo português, é um radicalismo de centro. O português não é nem radical à direita nem radical à esquerda, mas é radical no centro, o Bloco Central. E aí é que está a abrir a brecha. Aí não é puxar para a esquerda, é para a direita. É aí que está o cimento da unidade nacional. Está a faltar aí nessa zona. Paulo. Já me perdi com a tua... É um labirinto político, muita gente anda perdida aí. Exatamente, com a tua caracterização do espaço político português eu já me perdi. Bem, vamos lá ver. Em primeiro lugar, e mais uma vez, e havemos de repetir isto, daqui por 10 anos ainda estamos a repetir isto, provavelmente, não. Mas o Syriza, que é uma coligação da esquerda radical, é o nome daquilo, não significa que o Syriza seja um partido da extrema-esquerda, ao contrário do que tem dito, a televisão, repetido. Não é verdade, é... eu vou confirmar depois isso aí com umas declarações do Ministro das Finanças, é preciso ver, se o João não quiser falar. E, aliás, basta ouvi-los, não é, e ver como é que as coisas têm corrido, para perceber, quer dizer, eles são uma espécie de social-democratas sem gravata. Pronto, tudo bem, eu gosto imenso de social-democratas sem gravata. Devo dizê-lo. Bem, em relação a esta história toda e às ligações cá, quer dizer, é evidente que as reações a quente, quer da parte do PS, quer da parte dos outros partidos, tinham que ser aquilo que foram. O único que se espetou verdadeiramente foi o líder do PSD, e algo que consta de Portugal, que disse uma parvoeira completa, mas pronto, descontando agora as parvoeiras de passe e as mentiras de passe, que são até mais graves do que as parvoeiras, e concentrando nesta história. Eu acho bem que o PS tenha dito aquilo que disse, porque efetivamente aquilo corresponde à verdade. O PS não é o Syriza, a ligação do PS na Grécia é o PASOK. O PASOK foi de Pantanas, olha, meus amigos, está bem, mas era a nossa ligação lá, por assim dizer, não era minha, mas era a ligação do PS lá, e foi de Pantanas. Aqui, o PS aqui não foi, não está para ir tão cedo de Pantanas, bem pelo contrário, será o próximo governo, será um governo PS, é o mais provável, portanto não tem nada de facto a ver com... Nesse sentido nós não somos a Grécia, aliás, nesse e em todos os outros sentidos, é evidente que nós não somos a Grécia, não é? Sempre foi evidente isso. Agora deixa o João. Vocês falaram 3 coisas diferentes. A reação dos partidos portugueses foi o que me interessa. Portanto, passo já à frente esse ponto. Já falámos nisso, inclusive. Ponto 2. O Syriza, o Podemos e os movimentos em Portugal com o tempo de avançar. Eu já tive a oportunidade de dizer isto. O Syriza
representa simbolicamente uma corporação ateia com ligações maçónicas. Não vejo mal. O Tsipras, parece-me, na simbologia, aliás, utilizar, quando está a agradecer simbologias que andam para aí nos livros, e não me parece mal, não me parece mal isto, porque num Estado confessional dos últimos da Europa não me parece nada mal haver uma intervenção com os bons princípios da maçonaria, não com as corruptelas que depois fizeram. Portanto, isso não me parece mal. Só que o Syriza agrega esta vontade agnóstica, livre, de homens livres, que é uma coisa que é fraturante na sociedade grega. O Podemos é republicano, as bandeiras são republicanas, a cor é republicana. Não. Portanto, e ambos não querem unir a esquerda. O Syriza e o Podemos estão-se marimbando para unir a esquerda e para os diálogos aos partidos à esquerda e à direita, então, quer dizer, à direita fizeram, o Syriza fez aquela coligação, mas eu já lá vou, isso é outro assunto. Mas apresentaram-se, não querem unir nada, querem partir tudo. O que é que os movimentos em Portugal de esquerda, dizem eles, querem? Querem a grande união. Querem a grande união nacional. Porquê é que eles não têm seguidores e não estão nas sondagens com 20% e 30%? Porque para a grande união nacional a gente sabe em quem vota, não é? Estão lá os mesmos de sempre. E isso é que vai dar alguma vantagem a Marinho Pinto, porque ele vem contra tudo e contra todos. Pronto. Terceira questão. O Varoufakis, que o Frederico Duarte Carvalho falou. O Zé Varoufakis. O Varoufakis foi entrevistado pela BBC e anda para aí uma grande celeuma que a senhora da BBC foi muito rigorosa e às tantas incómoda com ele. Não foi. Eu gastei os 16 minutos do programa do Newsnight dedicado à Grécia. Ela fez perguntas concretas, muitas delas para sim ou não. E o Sr. Ministro das Finanças grego não respondeu a nenhuma, nem sim ou não, porque não sabe para onde vai, nem de onde vem, nem para onde quer ir. Cuidado com o Varoufakis, que apesar de ser uma estampa de homem, o motoqueiro fantasma das finanças internacionais, pode vir dali um Álvaro Santos Pereira em potência, mas com mais charme. Frederico. Era precisamente essa entrevista que ele deu. Eu vi ao contrário. Aquilo que tu não viste, eu vi ao contrário. Eu não vou dizer que a senhora entrou num jornalismo de confrontação como ele se cá estava a queixar. Não entrou nada. Ele queixou-se de que não... Mas por acaso eu vi a peça da BBC, que achei piada, uma peça jornalística da BBC com música clássica profunda, marcar um tom, com imagens de desenhos animados. Mas essa era a única, Frederico, que ele se podia queixar. Essa é a peça que dá entrada à entrevista. É a única que ele se pode queixar. Sim, a entrevista, embora a jornalista perguntasse perguntas sim e não numa situação destas, é um pouco diferente. Agora, eu ouvi com alguma atenção aquilo que ele disse. E a dado momento, eu não sei se ouviste a questão da privatização do Porto Pireu. Ora, pois, ele quer atrair o investimento estrangeiro, seja lá de que forma for, que é o que ele diz, mas quer que os recursos do Estado se mantenham... Ele quer uma golden share no Porto Pireu. O problema dele é que ele quer uma golden share no Porto Pireu. No Pireu e no outro, que eu não sei como é que se chama, que eu agora não sou especialista na Grécia, mas ele quer golden shares. Ora, uma golden share é muito diferente de dizer que não se privatiza. E a pergunta que tu disseste, já agora só para te dizer que ela disse sim ou não, foi uma pergunta simples. O senhor aceita mais empréstimos? E ele não soube responder. Não, ele quis explicar que tipo de empréstimos é que está a aceitar, porque os empréstimos são do cartão de crédito de uma pessoa que está insolvente e que tem que pagar as dívidas com o recurso a um cartão de crédito que ainda lhe vai dar mais dívidas, ou então uma negociação da dívida. E isso é outra coisa. Portanto, ele não recusa empréstimos, ele recusa as condições draconianas em que o empréstimo é feito a pessoas que nem sequer à partida têm possibilidade sequer de pagar porque não têm emprego, porque lhes tiraram o emprego ou a possibilidade de sequer ter emprego, fruto até das políticas que levaram precisamente a que o Porto de Pireu fosse vendido ao desbarato. Não é que não foi vendido, mas espera. Está contra a venda ao desbarato, mais além, Frederico. Por exemplo. Frederico, se tu tivesses sido entrevistado pela BBC e tivesses dito isso, eu tinha percebido e a gaja não tinha feito a pergunta. A gaja, salvo seja, a jornalista não tinha feito a pergunta a seguir. Ele não disse isso. Ele explicou isto. Mas ele não disse isso. Mas eu não quero ser Ministro das Finanças em Portugal. Eu é um bocado como aquela coisa do... Embora, como o Fernando Pessoa dizia, Jesus Cristo não consta que tivesse biblioteca nem percebesse nada de finanças. Mas eu tenho a minha biblioteca. Eu não percebo nada de finanças. Agora,
tu disseste aí uma coisa que é assim, eles são maçons, é isso? O governo é maçónico ali na Grécia, então? É entre colunas? Aquilo? Eu não disse isso. Então. Eu disse que há uma simbologia maçónica que me parece que o Tsipras mostra e que, se houver os bons valores maçónicos, os bons, não são os maus, não é os maus, é a corruptela, não me parece mal para a Grécia, num Estado confessional não me parece mal. Estão atrasados para aí uns 300 anos. Eu estou a tentar ver qual é a lógica, onde é que falhou à grande finança, ou pelo menos à política, porque é que deixaram a Grécia chegar a este ponto? Como é que foi possível que um partido como o PASOK, partido de há 40 anos, um pouco, é que são fundados, vamos lá ver, aqui a semelhança acaba por ser gritante. Grécia e Portugal, há aqui uma situação, apesar de geograficamente estarmos extremamente afastados, quase culturalmente somos muito próximos, até quase do ponto de vista histórico, um pouco assim. E, portanto, nesse sentido, um Partido Socialista fundado em 74, juntamente na altura em que nós também está cá o nosso PS, que foi fundado em 73, mas é em 74 que ele aparece legalizado aqui em Portugal. Toda essa situação, nós temos apanhado, ou seja, ao fim de 40 anos, o nosso PS é uma alternativa ainda, credível. Lá já não é. Eu sei que eles levam aquilo muito a sério e as manifestações lá são muito mais violentas do que cá e há outra, e sim, a diferença cultural é essa. Mas, em termos de política internacional, daquilo que é feito para um lado ou para o outro, eu não sei como é que negligenciaram, ou até que ponto, isto é aquilo realmente que me parece que seja, que é como chamar-se, o Syriza é como chamar PASOK com outro nome. É renovar aquilo. Parecer que é mais esquerda. É apenas somente isso. É apenas somente isso. Pronto. Paulo. Já posso? Ok. Até parece que nunca pudeste, pá. Isto é o país livre. Primeiro, 5 minutos para falar. Varoufakis na BBC. Confrontação. Cheque. Perguntas sim ou não. Cheque. Condições miseráveis para entrevistar um ministro das Finanças. Eu pensei que é da Grécia. Cheque. Interrupções constantes da parte da jornalista. Cheque. O homem respondeu às questões com as respostas que ele levava. Devo fazer notar que ele até tem algum domínio do tempo televisivo, que é um tempo necessariamente curto, e agora no que ele não alinhou foi no soundbite, naquela coisa do sim e do não, não é? Não se pode resumir um programa, ainda por cima de alguém que está a entrar agora, não se pode, ou não se deve, resumir um programa a perguntas sim ou não e a perguntas faz isto ou faz aquilo. Quer dizer, esse tempo, é contra esse tempo que eles estão, e é contra isso que temos, quer dizer, é com isso que devíamos acabar, não é? Devemos acabar com a política do és a favor ou és contra a austeridade. Caramba, quer dizer, está na altura de darmos um passo em frente, não se trata de ser contra ou a favor da austeridade, trata-se de fazer alguma coisa para que isto funcione, com medidas que têm a ver, evidentemente, que venham do lado da austeridade, mas quer dizer, que já existiam antes e que não têm a ver com a austeridade, que são as medidas orçamentais. É evidente que tem que haver controle orçamental, mas isso tem que ser doseado em função das necessidades da economia, do país, da própria economia da União Europeia e por aí fora. Quer dizer, não é sim ou não, as respostas sim ou não e as políticas sim ou não deram no que deram depois destes 5 anos. A diferença entre Portugal e a Grécia é muito fácil de perceber. Na Grécia, mais de metade dos gregos, 50%, 60% dos gregos, não tem nada neste momento, não tem nada. Por eles tanto faz, não é? Não têm salário, não têm perspectiva de ter salário, não sabem como é que vão mastigar alguma coisa daqui a bocado, não têm, estão na pobreza. Metade da Grécia vive na pobreza. Em Portugal não é metade, é só 30%. Esta é a diferença entre Portugal e a Grécia. Parece uma pequena diferença, sim, mas é a diferença suficiente para isto aqui não ter explodido da maneira que explodiu na Grécia. Pronto, isto em termos sociais. É evidente que em termos políticos as diferenças são outras. Não, Paulo, eu lamento discordar, porque não vejo na entrevista da BBC, não vejo nas perguntas que a jornalista da BBC faz, confronto. Aliás, nós que temos a obrigação de ser especialistas em comunicação, podemos analisar uma coisa muito simples. Este homem, que sabe muito bem falar inglês e que está muito à vontade para dizer estas coisas que tem vindo a dizer, ele gosta desse protagonismo. Basta ver
como ele está ao lado do Ministro das Finanças francês na conferência de imprensa. Cada vez que tinha dificuldades em responder às perguntas da jornalista, dizia "Allow me to explain", ou "Let me explain". E depois continuava. A jornalista da BBC nunca lhe respondeu às acusações graves, inclusive, diz o Varoufakis, a senhora está a ser rude, não é propriamente, a senhora está a ser inconveniente, a senhora está a ser rude. E o que esta jornalista fez não foi nem um terço do que o Tim Sebastian faz ou fazia no Art Talk. Isto não foi nem um décimo do que aquele maluco que entrevistou a Thatcher fez na Austrália. Portanto, nós estamos aqui num jornalismo simples, onde ela lhe fez perguntas simples, muito simples. E perguntou-lhe até sobre 3 pontos concretos que o partido que se coligou com eles, os independentes gregos, tinham no programa. E se ele concordava com aqueles pontos. O que nós temos em potência no Varoufakis é, de facto, um académico. Com jeitinho, cheio de charme, mas eu não estou a dizer que não. Nada do que ele disse para um jornalista é uma resposta concreta. E nós, quando estamos a entrevistar, não é interesse pessoal nosso. Aquela jornalista, se calhar, não tem interesse nenhum na Grécia, tem interesse profissional. E eu, como espectador, tenho interesse pessoal. Ela defendeu-me, julgo eu, bem. E o ministro, o Varoufakis, em vez de lhe responder concretamente às perguntas, não queria dizer sim ou não, explicava aquilo que tu acabaste de dizer. E o que eu acho graça é que quer o Frederico, quer tu, acabaram de ir além das respostas que ele deu. Mas o ministro é ele. Não, eu só ouvi aquela coisa, eu ouvi isto, ouvi ele dizer as coisas que disse na entrevista, não estou a reportar-me a mais nenhuma leitura posterior ou anterior. Não, mas tu acabaste de explicar melhor. Paulo, tu acabaste de explicar melhor a questão do sim ou não em relação à austeridade do que ele explicou. Portanto, o Varoufakis o que está é, como aos viados, não é? Veio o farol, está completamente inebriado. As revistas femininas internacionais dizem que ele é um novo sex symbol da Europa e ele está a deixar-se ir na sua condição de nova estrela. Ora, a questão aqui é que isto é a substância da vida, como dizia bem Paulo, de metade dos gregos, que não pode ser gerida por um académico porreiro, motoqueiro fantástico, porque senão dá asneira. Porque eu estou a ouvir o Constâncio, vocês imaginem, o Constâncio a falar com o Varoufakis. Imaginem. E o Constâncio diz-lhe assim, quanto é que queres? E o Varoufakis diz, porque o ideal e o crescimento. Está bem, filho, quanto é que é? Mas isto não pode ser, porque os valores da humanidade... É assim, ou me dizes quanto é que é, ou vais para o seguinte, porque eu estou aqui é para passar o cheque para te cobrar os juros. E o Constâncio, com a cara de pau que tem, que a gente conhece a cara de pau que o Constâncio tem, e é ele que vai falar com o Varoufakis, não é cá o Draghi fala com primeiros-ministros. Portanto, o Constâncio enfrenta ao Varoufakis, aquilo devia ser filmado para a gente se rir. Porque isto vai ser como o Jim Hacker enfrenta ao Sir Humphrey. Pronto, e o Jim Hacker vai cheio de ideias, vai com uma camisa azul, com um blusão do carago. E depois o Sir Humphrey explica-lhe qual é o problema da salsicha. E havemos de ver. Calei-me, notas finais. Nota final era só para lembrar que o senhor Alex Tripsas tem um filho chamado Ernesto e ele é um cronista que diz céus, dar o nome de um assassino comunista. Ele, não é assim tanto, caramba, a criança ainda não matou ninguém. A minha nota final, eu pego do que disse o Frederico, tem sido delirante ver os cronistas neocons, que é praticamente 90% dos cronistas da imprensa portuguesa e da televisão, tem sido notável ver a maneira como eles têm reagido com péssimos fígados a esta história grega. Eles têm dito da Grécia, como o Almeida disse, eu estou assim. É brilhante. Isso tem-me feito rir. Ao menos por isso já valeu a pena. Isso é verdade. A minha nota final vai para os criadores de ficção da RTP que fazem os rodapés. Eu sei que os erros acontecem, mas os exemplos que temos tido nos últimos tempos só podem vir, de facto, da influência da nova administração. Porque nada como rir com a RTP nos seus oráculos. Um abraço. Até amanhã. E agora vão ver, porque eu fui tirando fotos esta semana às asneiras todas, que vai ser... eu não sei como é que aquilo é feito, muito sinceramente.